3h02. Daqui a pouquinho a gente vai atualizar várias notícias lá em Brasília, mas só quero começar com algo que esteve nos destaques, nas manchetes de todos os grandes portais, notícia aqui na Rádio Bandeirantes, e toda vez que sai uma pesquisa de aprovação ou não aprovação, e a gente já debateu isso inúmeras vezes aqui, a gente traz algum detalhe, tenta posicionar o nosso ouvinte para entender o nível de importância que aquilo tem e dentro do contexto, né? Do contexto de agora e apontando para os contextos futuros. Saiu uma pesquisa do Instituto Quest falando de aprovação e reprovação do governo federal. A desaprovação ao governo do presidente Lula oscilou para cima, dentro de uma margem de erro, e chegou a 57% de eleitores brasileiros, apontou essa apuração da Quest. A aprovação, 40%. É 40% de aprovação, 57% de desaprovação, e não respondeu 3%. Oscilou no aprovado de 41 para 40, dentro da margem de erro, e a mesma coisa na desaprovação. Não teve muita mexida. A questão, Zaidan, é que os números, algumas pesquisas, no aspecto da economia, estavam dando uma mudança para o governo, na perspectiva do governo. Percepção das pessoas de expectativa com a economia. E aí veio a crise do INSS, e a pesquisa coloca nessa conta também um pouco da subida da desaprovação, não essa da margem de erro especificamente, mas em alguns dos quadros apresentados nessa pesquisa. Mas colocou na questão do INSS, e a pesquisa tem a resposta também das pessoas que por ela passaram, falando da responsabilidade do governo, que entende que o governo é responsável pela crise no INSS, Zaidan. Pois é, Ronald, a pesquisa não é muito diferente da anterior, né? Em alguns itens, a variação é de 1 ponto percentual e, portanto, inteiramente na margem de erro, dentro da margem de erro, e não se sabe se está na mesma coisa, se subiu um pouco a desaprovação ou aprovação. E em outros itens, não. Já há uma diferença significativa, até porque a margem de erro, ela varia mesmo em um aspecto da pesquisa em relação a outro. Em alguns casos é de 3%, em outros de 4%, 3 pontos, 4 pontos. Mas o fato é que há um caso, inclusive, aqui, em que a margem de erro chega a 5 pontos para mais ou para menos, é muita coisa, né? A margem de erro considerável, 5 pontos para mais ou para menos. Mas não muda o cenário anterior, é muito parecido, né? A desaprovação é alta e ela se aprofunda cada vez mais no Sudeste, já era muito alta no Sul, e aí as variações são pequenas no Sul, mas já era muito alta. Ela se aprofunda no Sudeste e não muda muito no Centro-Oeste. E no Nordeste, onde o Lula recebe costumeiramente uma votação muito alta, ele tem hoje um nível de aprovação abaixo, historicamente, do que normalmente ele tem lá. Bem abaixo. Isso tem a ver, claro, com percepções, como no caso da questão da Previdência, que começou pelo menos em 2019, embora haja registros de terem surrupiado aposentados desde a década de 90, né, com esquemas muito parecidos. Mas houve um agravamento nos últimos 6 anos e particularmente de 2023 para cá. Então, as pessoas podem até compreender que isso não começou agora, mas entendem que houve um agravamento agora. E grande parte não quer saber. Não interessa quem está no governo. A responsabilidade é do governo. Quem está no governo é o Lula, a responsabilidade é dele. Até porque é uma fraude, ela é muito específica, muito peculiar, né? Porque ela acontece dentro da relação do Estado com as pessoas, no caso, aposentados e pensionistas, né? Essa relação é utilizada para que aposentados e pensionistas sejam roubados. Então, é claro que a
tendência é responsabilizar quem está hoje no governo, porque isso vinha acontecendo. E também uma certa demora na resposta, né? Há muita conversa, muito vamos ver isso, ver aquilo, pedindo aos aposentados que se manifestem a respeito desses supostos contratos, né? Ou dessas supostas autorizações, e muita gente tendo de ir a postos do INSS, pegando filas, o assunto não é resolvido no mesmo dia. Isso faz lá na frente desabar a popularidade. É óbvio. Então, não é só isso. Não é só isso. É um descontentamento, primeiro, geral, com a vida, né? Com as condições de vida. Há até um número menor de pessoas falando de que os preços subiram do que na última pesquisa. E um número menor de pessoas dizendo que a economia piorou do que no levantamento anterior. Mas não quer dizer que as pessoas estão contentes. Elas continuam achando que os preços estão muito altos, até porque se pararam de subir, estão muito acima do que estavam antes desse ciclo de aumentos, principalmente em alimento. E, claro, algumas coisas ajudam, né, a reduzir a desaprovação, aumentar um pouco a aprovação. É o caso, e esse pode haver uma armadilha até para o próprio governo, né, que é a questão da conta de energia, porque as pessoas ainda não sabem exatamente qual será o impacto. Nós já mostramos aqui que para pessoas pobres, um pouquinho acima de 120 megawatts, elas pagarão o que não pagavam antes. Elas ajudarão a pagar o sistema e a pagar o subsídio. E, em compensação, você tem um número considerável de pessoas que não pagará mais, mas esse subsídio será transferido, inclusive, para pessoas pobres. Então, isso também vai ter um impacto diferente do que tem hoje, diferente do anúncio. O anúncio é sempre positivo, formidável e tal. Mas isso ajudou a aumentar um pouco a aprovação do governo. E de resto, o que a gente sempre diz aqui, isso não é pesquisa eleitoral, né? Porque pesquisa eleitoral não é aprovação ou desaprovação apenas, mas é comparação. E aí, mesmo alguém que não acha o governo grande coisa, pode votar na reeleição do Lula, porque acha que aquele que está enfrentando o Lula na eleição é pior. Ou então pode até achar o governo razoável, bom, mas achar que o outro é melhor. Então, essa não é uma pesquisa eleitoral. É uma pesquisa de aprovação, desaprovação, mas que, claro, como todas as outras, vai produzir alguma preocupação. Que lá atrás achou que o problema era comunicação, substituiu Pimenta por Sidônio, e o problema não é comunicação, isso é uma fantasia que criaram, né? O problema é o que está sendo comunicado, Ronald. 3 horas e 10 minutos.